apresentando o foé. Ele foi um prato que me deu muita satisfação em pesquisar, pelo fato de ser de Alcântara, a minha cidade natal, e também de ser uma receita que eu encontrei na academia e que hoje lá no Selma todos nós estamos em busca de ressuscitar esse prato, que ele é característico da nossa culinária. Ele é como se fosse um bobó, que eu possa acompanhar ele com arroz branco, peixe frito, uma farofinha e uma boa pimenta, né? Então eu agradeço muito o fato de ter conseguido fazer essa pesquisa e no final o Júnior Ayub ter me convidado para participar do festival apresentando esse prato. Espero que vocês gostem e vou deixar a receita no meu story do meu Instagram, que a minha cozinha chama @dedo-de-moça, SLZ, tá? Para mim é um imenso prazer apresentar esse prato nesse festival, porque o Mercado das Tulhas, esse Festival do Mercado das Tulhas, é um festival muito importante para a gente que do setor de gastronomia, que é uma valorização, né, da nossa culinária. E para mim é uma satisfação imensa fazer parte desse projeto. E é com muita satisfação que eu apresento esse prato. Eu me chamo Liana, sou estudante de gastronomia do Selma. Esse prato ele foi descoberto pelas pesquisadoras de gastronomia Dona Zelinda Lima e Dona Gimedo Ayub. Então, quando eu fiz esse trabalho, eu convidei o Júnior Ayub, que é o presidente da MAC, para conhecer esse trabalho, né? Que é um prato que a gente já luta há muito tempo no Selma para que a gastronomia maranhense comece a fazê-lo novamente, porque não se encontra em lugar nenhum esse prato. A origem desse prato eu descobri porque eu fiquei muito feliz na escolha dele pelo fato de ter descoberto que ele é um prato que veio de Alcântara, que é da minha cidade natal, certo? Então eu me senti muito orgulhosa em, como aluna de gastronomia, resgatar esse prato. Aí o que eu fiz? Montei uma equipe e fui para Alcântara com o meu povo, né? Chegando lá, o meu tio, que se chama Francisco Lemos, ele foi secretário de Cultura lá, e ele me disse: Liana, tem uma cozinheira aqui chamada Dona Maria, que é uma cozinheira da Festa do Divino e que ela é filha de quilombola, e ela conhece esse prato. Aí eu fui na casa de Dona Maria. Com muita luta, eu descobri com ela que esse prato já tinha algumas mudanças em relação ao primeiro prato que eu conheci na Universidade Selma. Eu fiquei muito feliz com isso, e isso me deu uma credibilidade também em querer apresentá-lo da forma que nós estamos apresentando agora, né? E fiquei feliz mais ainda pelo fato do Júnior Ayub ter me convidado para apresentar esse prato no Festival das Tulhas, desse ano de 2020. Então, Dona Maria me contou que esse prato, elas não chamam foé, elas chamam bobó. Então, é um prato que a avó dela, no Quilombo, fazia, que foi um prato que veio da França, através de um francês, que a avó dela era cozinheira desse francês, e a avó dela fazia esse prato com toicinho. Ela puxava a gordura de porco, que a gordura, no caso, não é o óleo, é a gordura de porco, que puxava para poder fazer o refogado de todos os outros, diferente da receita que a gente tinha. Então, além do camarão fresco da receita, elas também adicionavam no refogado o camarão seco. E o que eu fiquei mais maravilhada com essa receita é porque ela é um prato de uma planta que eu gosto muito de comer no meu dia a dia, que é o João Gomes, e que é uma planta que quase ninguém dá valor nenhum e tem um índice nutricional maravilhoso. Então, estamos aqui para fazer esse prato, que é muito gostoso, e eu estou bem ansiosa para vê-lo pronto. Eu espero que vocês gostem. Para fazer o foé, eu pego o toicinho picado e refogo ele, frito ele até virar o torresma, tá?
Depois desse processo pronto, eu aproveito a gordura dele para fritar os ingredientes do refogado, que é a cebola, o tomate e a pimentinha. E por fim, o camarão seco. Depois desse refogado pronto, aí eu faço a base com fubá de arroz e leite de coco, tá? Tempero com sal, adiciono cheiro verde e, por último, as folhas, tá? O camarão fresco, ele vem no final porque ele só vai 3 minutos de cozimento, certo? Depois que tá toda a mistura pronta, eu adiciono o azeite de dendê e o azeite de oliva, tá? Então, o processo de sequência do preparo é esse. O primeiro passo da receita é fritar esse toicinho e retirar a gordura. Aí eu já tiro o torresmo e já começo com a cebola. Bom, então após fritar o toicinho, a gente reserva ele e continua a receita com a gordura que foi retirada dele. Com a gordura que eu retirei do toicinho, eu continuo a receita fritando primeiro a cebola. Eu frito 3 cebolas, deixa refogar bem, tá? A cebola já tá dourada, né? Já reduziu bastante. E aí a gente continua a receita agora com o tomate. Aí agora a gente mistura bem, para que o tomate também se agregue na cebola. Logo depois eu boto a pimenta de cheiro. Baixa a mamãe. Que vai ter que refogar um pouco agora o tomate, para ele dar uma murchada, perder um pouco o líquido dele, para que a gente possa adicionar o camarão seco. Depois de refogar a cebola, o tomate e a pimenta de cheiro, chegou a vez de agregar o camarão, tá? Esse camarão seco vai refogar agora junto com esses outros ingredientes. Viu? Que é a base. Essa é a base. Essa é a base da receita, né? A base refogada da receita. Após esse refogado aqui, nós vamos continuar a receita já adicionando o caldo de camarão para fazer o molho. Esse caldo de camarão é um caldo que eu retiro, que nós chamamos de caldo base. A gente cozinha a cabeça dos camarões com alho poró, salsão, cenoura, é o que a gente chama de marrepoá, né? Fazemos esse caldo, que ele serve de base para qualquer receita que leve camarão. Inclusive, ele é um ótimo preparo para ficar na geladeira para fazer aquele risotinho à noite. O camarão já está refogado, eu vou adicionar agora o caldo base de camarão, que é aquele caldo que eu falei que eu faço das cabeças. Esse caldo, ele vai servir de base para fazer o creme, que eu vou adicionar o próximo passo, o creme de arroz. Mais ou menos 1 litro de caldo, tá? Para essa quantidade de 1 quilo de camarão, eu uso mais ou menos 1 litro. Aqui eu tenho 1,5 litro, mas nem sempre é a quantidade precisa. Isso vai, sabe, conforme vai cozinhando, que a gente vai dando o ponto aos poucos. Esse caldo ele serve para usar até o final da receita, certo? Eu vou deixar ele um pouco aqui e vou esperar agora adicionar fervura aqui, começar a ferver. Quando começar a ferver, aí eu já vou fazer a diluição do creme de arroz para adicionar
e formar a consistência do prato, da receita, certo? Depois de adicionar o caldo base, a gente vem com o leite de coco. Tá? Vem com leite de coco. Dá uma mexida para incorporar bem. Após diluir, após colocar o leite de coco, a gente adiciona o azeite de dendê. Eu não costumo colocar ele todo, a medida toda da receita, porque ele é muito forte e pode roubar um pouco o sabor do prato. Então, se houver necessidade, depois de incorporar todos os ingredientes, mais tarde a gente adiciona mais um pouco desse azeite, certo? Mexer bem, tá? E o próximo passo é colocar o fubá de arroz diluído. Esse fubá, ele é diluído no caldo base justamente para não empelotar, certo? Então, ele vai se agregando ele também aos poucos e mexendo, tá? Aos poucos e mexendo. Que ele vai dar uma consistência agora nessa receita. Você pode ver que ele já toma uma consistência já bem diferente. É bem rápido. Ele fica tipo a consistência do vatapá. É bem interessante essa receita, que ela é uma mistura de várias receitas. Inclusive na Bahia tem uma receita chamada efó, que é bem parecida com essa. Só que no lugar do João Gomes da vinagreira, eles usam justamente a taioba. É praticamente a mesma receita. Isso também foi uma nova descoberta. Que eu vou baixar um pouco o fogo, para não grudar. Próximo passo é adicionar a vinagreira picada. Essa vinagreira, ela só precisa de dar uma murchadinha. Logo após, eu já coloco também o João Gomes. Que já tá lavado, tá tudo já higienizado, tá? Esse João Gomes, eu sempre vou colocando ele aos poucos para que ele vá incorporando, para não ficar com o cozimento diferente da vinagreira. Então eu boto a vinagreira primeiro e depois ele por cima para ele ir murchando devagarinho. Agora a sequência agora toda é bem rápida, tá? Eu já posso adicionar o camarão fresco também logo em seguida, tá? Esse aqui é o charme já da receita. Esse camarão maravilhoso. Já tá lavadinho, todinho. E a receita vai tomando. Olha só que maravilha. Como é que a gente deixa um prato desse desaparecer da nossa casa, da nossa mesa? O cheiro verde é difícil ter um cozinheiro para não colocar
o cheiro verde com a ponta dos dedos, tá? Logo depois eu boto um pouco de azeite de oliva, tá? E por último não, primeiro um pouco de pimenta do reino branca moída, né? E por último, o sal. Tá? Eu vou botar um pouquinho, eu ainda não provei. E o sal é quanto baste. Tá? Depois que provar, e você vê se tá realmente... Aqui agora é só esperar as folhas murcharem, né? Cozinhar direitinho e provar o sal, tá? Eu vou provar novamente. E o camarão fresco cozinhar, né? Que não pode passar de 3 minutos. Até 5 minutos no caso, porque como a receita é grande. Como a receita é grande, as folhas elas precisam cozinhar e o camarão um pouquinho mais. Um pouquinho mais do que 3 minutos, ele não fica borrachudo não. Não pode deixar ficar fervendo muito tempo. Bom, o prato agora está finalizado. O prato agora está finalizado e ele precisa ter essa consistência, não precisa deixar o prato ficar com a consistência muito grossa, porque depois que ele esfria um pouco, ele fica um pouco mais consistente, certo? Aí eu vou transferir para a panela de barro para poder levar à mesa. E bom apetite! Bom, depois do prato finalizado, eu vou adicionar o torresmo do começo da receita, que eu retirei, do qual eu retirei aquela gordura, para iniciar a receita no final agora. Ele dá assim um crocante no prato maravilhoso, tá? Além de adicionar um sabor também incomparável, né? Porque